células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Pode dizer que eu estou viajando na maionese, que sou um sonhador fajuto ou qualquer coisa do tipo, mas eu acredito piamente na ideia de que se a gente quer viver em uma sociedade mais equilibrada, em que as desigualdades sociais não sejam tão gritantes e que oportunidades sejam disponibilizadas em igualdade para todos, devemos voltar os nossos olhos a uma característica básica da nossa espécie, e que sem ela nós, Homo sapiens, com certeza já teríamos sido extintos. A incrível capacidade de colaborar uns com os outros. E exemplos sobre isso é que não faltam. Esses homens da Defesa Civil correm com uma maca para o helicóptero porque eles receberam a informação de que é possível que haja uma vítima a ser resgatada, mas trata-se de um sobrevivente. Em apenas 6 horas, a ONG Ação da Cidadania juntou 1000 cestas básicas e garantiu o transporte até Boa Vista. Esforço feito com o apoio de brasileiros de várias regiões que se comoveram ao ver as imagens de indígenas passando fome, reveladas recentemente. Como está a ajuda de quem perdeu tudo, mas sobreviveu ao temporal do último final de semana? É uma corrente do bem que só cresce. Na área mais afetada, são centenas de voluntários. Cada um faz um pouco para aliviar o sofrimento dos moradores. Júlio é padre há 35 anos. Antes foi professor auxiliar de enfermagem, se formou em pedagogia e teologia. Ajudou a estruturar a Pastoral do Menor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. No pico da pandemia da AIDS, 30 anos atrás, criou a Casa Vida, um lar para acolher as crianças portadoras do vírus, que tinham sido rejeitadas pelo preconceito. É claro que a colaboração entre os pares não é uma atitude exclusiva na nossa espécie. Afinal, outros seres vivos também demonstram esta característica. Mas em se tratando do hominídeo sapiens, caso não tivéssemos desenvolvido muito bem esse comportamento, dificilmente teríamos saído do continente africano há milhares de anos atrás para ocupar hoje todos os pontos do planeta. Empatia é uma das condições mais relevantes que possuímos. Não é a competitividade sem limites entre nós, o levar vantagem para com o próximo. Os fins justificam os meios, a nossa enorme capacidade de destruição ou qualquer dessas desgraças potencializadas pela lógica capitalista. E a incrível, transformadora e linda capacidade de se colocar no lugar do outro, que nos leva a colaborar pela manutenção da vida de alguém que precisa ser sempre valorizado, por mais que vivamos em um mundo em que as pessoas são instrumentalizadas para destruir o próximo. Mas que fique bem claro uma coisa: empatia não significa passar pano, varrer para debaixo do tapete ou muito menos querer apagar da memória, passar uma borracha em comportamentos e atitudes malditas vinculadas ao fascismo, como se isso fosse possível. Quem está alinhado com práticas assim precisa ser punido sim e de modo exemplar. Quem pratica o mal tem que pagar, não tem como simplesmente perdoar e deixar pra lá. A impunidade é um caminho que só fortalece os malditos fascismos presentes por aí. Por isso que esse papo bolsolavista de que é necessário anistiar quem promoveu, incentivou, apoiou, financiou a quebradeira que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023 é coisa de fascista escroto que acredita ser possível deixar para lá o maior ato orquestrado que ocorreu no Brasil para se tentar um golpe de Estado. Mas se o senso de empatia não está restrito ao ser humano, tem uma característica que nos faz ser únicos na Terra: a capacidade de pensar e refletir sobre aquilo que nos é apresentado. Foi assim que, observando a natureza e os recursos que ela de graça nos disponibiliza, nossos antepassados passaram a imaginar coisas e concretizá-las, criando desde então uma infinidade de objetos que nos auxiliam nas atividades cotidianas. Observe com atenção o local que você está. Você provavelmente está rodeado de coisas criadas que um dia foram apenas uma ideia, ou seja, só existiam na cabeça de alguém ou de um grupo de pessoas, não no real. E para isso elas tiveram que pensar, refletir profundamente para depois materializar aquilo que foi imaginado, aquilo que naturalmente não existiria. E esse ato fantástico de pensar, refletir, assim como nos possibilita criar, também já deveria ter internalizado em nós o senso do quão importantes são valores como solidariedade, compaixão, colaboração. E isso precisa ser entendido como algo inquestionável, haja vista que estamos todos juntos nessa viagem cósmica pelo universo há milhares e milhares de anos, convivendo
vivo, bem ou mal, na nave-mãe chamada Terra, e se não conseguirmos alinhar nossas ideias, a nossa espécie não vai sobreviver. Aliás, inúmeras outras já foram extintas. E a não ser daqui a muitos milhões de anos, mas esse papo de fim de mundo é besteira. O que está mais próximo de acontecer é sermos incapazes de criarmos condições de sobrevivência em meio às transformações pelas quais nosso planeta vem passando, principalmente nos últimos 3, 4 séculos. Planeta que, diga-se de passagem, orbita na Via Láctea há bilhões de anos e sempre viveu muito bem obrigado sem a presença humana. Então olha só que sensacional. Possuímos a capacidade incrível de colaborar com quem está próximo a nós e, além disso, conseguimos materializar ideias imaginadas que nos auxiliam nas coisas mais triviais até as mais complexas do cotidiano. Poxa, tem como dar errado? Pois é, a história cansa de dar exemplo pra gente que tem, e que tem muita chance de dar errado. E sabe por quê? Porque se criar coisas que não existem naturalmente, materializar ideias que existem apenas no nosso imaginário, é um ato profundo de pensar, refletir, isso só deveria ter sentido quando desenvolvemos concomitantemente a isso a capacidade de distinguir o bem do mal. E tá aí uma situação da qual não podemos relativizar jamais. Não se pode haver dúvidas quando algo maldito nos é apresentado. Porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe, é pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final. Só que para essa capacidade humana de distinguir o bem do mal se manifestar no sujeito, é necessário uma constante análise de si próprio e, quando necessário, revisões contínuas de atitudes, comportamentos e falas. Mas como realizar este caminho da autoanálise se muitos têm dificuldades terríveis em cortar a própria carne? Seja por vergonha, teimosia, ignorância, falta de humildade, mau caratismo ou uma mistura de tudo isso daí, muita gente passa uma vida inteira travando a própria existência e a de quem está próximo, se fechando em suas medíocres certezas frente ao lindo ineditismo da vida. Ou seja, devemos manter a mente sempre aberta ao novo, à novidade, não se fechar em nossos próprios preconceitos e ideias preconcebidas. Quando nos fechamos nas nossas próprias certezas e ignoramos que o novo sempre vem e que podemos aprender com ele e que está tudo certo nisso, morremos em vida, nos tornamos uma sombra de ser humano, jamais um ser capaz de aproveitar o que de bom a vida tem para nos proporcionar. E é muito triste constatar a quantidade de pessoas que, nos últimos anos, não se preocupam com esta nobre atitude de pensar, mas estão apenas interessadas em curtir, comentar, compartilhar informações sem a devida atenção e cuidado. E nesse jogo de muita informação e pouca reflexão, de muito Ctrl+C e Ctrl+V do que é dito e quase nada do rico e silencioso diálogo travado com a própria consciência, o mal nada abraçadas. Em momentos da história que a verdade é confrontada e que o bom senso é deixado de lado, o nobre ato de pensar deve ser sempre compreendido como a atitude mais sublime para que catástrofes humanitárias sejam evitadas. Quem vê o mundo sob a perspectiva dos extremos não pensa, não tem um bom hábito de filtrar o que vem na cabeça, de refletir sobre algo apresentado. Não faz isso. Pelo contrário, ataca. E faz isso por recalque, estupidez, pois é incapaz de dialogar com as diferenças e só encontra no ódio e na violência a proteção necessária para que seu castelo de mentiras não caia por terra. O caminho dos extremos é um deleite para o fascismo. É tudo o que ele deseja. Afinal, quem se torna um extremista das ideias nunca verá o outro como o igual, ou apenas como um adversário no campo das ideias. Para pessoas assim, o outro deve ser sempre compreendido como um inimigo. E como inimigo não tem conversa, mas sim aniquilação, destruição. É uma verdadeira banalização da violência em suas mais diferentes vertentes. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República. E ele conseguiu depois de 12 anos. Quem votou em Lula no domingo se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja.
Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos, ministros do STF, para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Por isso muita gente chega em mim e fala assim, Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe, que não sei o que. Eu falo assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não. Eu vou pegar tudo que eu tenho que dar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo. Esse povo fascinado e hipnotizado por esse maldito fascismo, esses pseudo-patriotas do século XXI, não viraram fascistas da noite para o dia. Muitos se encantaram com essa onda fascistoide verde e amarela que ainda paira sobre o Brasil. Se empoderaram com ela e se deixaram levar felizes da vida justamente por estarem alinhados a uma forma fascista de entender o mundo que lhes é apresentado. Por isso que eu tenho é que agradecer ao nosso ex-presidente, seu finado guru. Afinal, não fosse por eles, eu passaria o resto da minha vida confraternizando ao lado de fascistas sem saber. Isso mesmo, graças a esses dois sujeitos pra lá de extremistas, hoje eu posso optar por não frequentar o mesmo ambiente que fascistas estão. E faço isso sem qualquer remorso. Afinal, não quero estar ao lado de quem acreditou que a Covid foi só uma gripezinha, que tínhamos que deixar de frescura, mimimi e enfrentar que nem homem essa doença, que a torto e a direito recorreu a negacionismos que mataram milhares de pessoas, que fez a arminha com a mão como sinal de apoio político, que ridiculariza minorias, que diz que não existe racismo no Brasil, que enaltece a prática da tortura e homenageia torturadores, que usa da religião para pregar o ódio. Ou seja, nem fudendo eu quero sair em foto alguma ao lado de gente assim. E digo isso pois eu quero continuar desenvolvendo em mim essa capacidade humana fantástica de perceber quando o mal nos rodeia, sempre recorrendo ao ódio e à violência em suas mais complexas formas para resolver situações sociais que acredito de verdade serem possíveis de se resolver se a colaboração e empatia entre nós predominasse. Perspectiva que, como venho dizendo, estiveram sempre presentes na história da humanidade. Eu não estou inventando nada. E se na sua cabeça uma fala como essa desperta pensamentos como: quero ver você falar isso quando um bandido entrar na sua casa. Vamos ver se você vai falar uma coisa dessa quando um estuprador violentar alguém da sua família. Ou qualquer coisa estúpida desse tipo. Ou pior, achar que armado eu posso evitar que situações como essas aconteçam, me desculpe, mas isso é um sintoma do quanto a sua mente já foi cooptada pela lógica fascista. Digo isso, pois se tem uma coisa importante de se defender, é que se uma pessoa comete um crime, ela tem que pagar pelo que fez. Essa é uma condição existencial para qualquer sociedade que se preze. Hoje em dia, com o avanço das legislações baseadas no respeito básico aos direitos humanos, deveríamos também ter avançado na forma como tratamos uma pessoa que cometeu algum delito, seja quem for. Independente de classe social, cor de pele, nacionalidade, quem pratica o mal a outra pessoa não pode passar impune. Mas que essa punição não seja baseada na justiça com as próprias mãos ou na violência barata e explícita. Que quem for punido cumpra sua pena com dignidade e, após pagar pelo crime que cometeu, possa ser reintegrado novamente na sociedade. E o melhor de tudo, que políticas públicas sejam sempre criadas aos montes para dar oportunidades a todos. Mas sabemos muito bem que não é isso que acontece. O que vemos Brasil afora são presídios que tratam pessoas como lixos humanos. Nesses espaços morre-se de doenças que ou já foram erradicadas há muito tempo, ou se tem tratamento gratuito em postos de saúde, como tuberculose e pneumonia, tudo isso graças às condições precárias e à superlotação carcerária. Ao invés do debate sério sobre o assunto, o que vemos é muito discurso moralista defendendo a lógica bizarra do bandido bom é bandido morto. Eu quero acreditar que o sentimento empático para com o próximo e o amor acima de tudo e de todos vencerão esse extremismo fascista odioso representado pelo bolsonavismo, mesmo que eu não esteja vivo para poder ver isso acontecer. Pode falar que eu estou viajando nas ideias, que isso é coisa de pacifista alienado e blá blá blá. Eu não me importo. Prefiro ser visto assim hoje ao invés de, em um futuro próximo, ser taxado como alguém que se alinhou a esse maldito fascismo verde e amarelo.